Eu tenho certeza de que você passou diversas vezes por esta rua, Rua Professor Amazília. Vamos conhecer a história dessa mulher que foi importante para a educação de Porto Vitória e região. Mas para isso vamos conversar com o seu neto, senhor Luiz Alberto de Araújo. A minha avó, ela é natural de Antonina e veio para a União da Vitória já como professora normalista em 1904. Então imagine-se o contexto do que era a União da Vitória, do que era o Brasil, do que era o Paraná naquele tempo. Tanto é que a grande maioria das mulheres naquela época eram analfabetas, né? E poucos homens tiveram condições de se alfabetizar. O país era extremamente pobre e isso tudo, evidentemente, repercutia na vida das comunidades do Paraná como um todo e do próprio Brasil, com as exceções que eram São Paulo, já na época, o Rio, a grande maioria do país era extremamente pobre. E ela, então, com dificuldade, foi indicada por um tio que era padre para estudar na Escola Normal do Paraná, que hoje é o Instituto de Educação. Naquele tempo, cursar a escola normal era o máximo. Curitiba não tinha, ao que me consta, outras escolas. Isso foi no início do século XX, 1900 e pouco, e quando ela se deslocou para Curitiba, 1900, por aí, né? E terminado o curso, em 1904, ela veio para a União da Vitória. A União da Vitória, evidentemente, era uma cidade também pequena, mas tinha um certo destaque no Paraná, onde havia poucos núcleos de população. E aqui passou a lecionar, no caso, em condições às vezes precárias, em barracões, coisas, até que foi construída a escola que deveria ser a Escola Professor Serapião, aqui, no caso, hoje Porto União, né? Onde está localizado o Grupo Escoteiro Iguaçu, né? Então eram as instalações para a época, eram excelentes. Ela, naquela ocasião, morava na Rua Prudente e os alunos, evidentemente, adoravam pela sua competência. Ela, como normalista, ela teve um estudo bem aprofundado para a época, sabia todas as matemáticas até possíveis, mais álgebras e geometria, que ela repassava aos alunos. E também um conhecimento muito profundo em termos de português e de francês, que era a língua mais importante naquele tempo. Então, ela, inicialmente, como eu falei, passou a dar aulas nesses barracões para 80 alunos, né? Quer dizer, evidentemente representava uma dificuldade que ela superava de alguma forma. Aqueles alunos que não tinham tantas condições, ela dava um reforço na escola, no período da tarde ou inversamente no período da manhã. E esses alunos, evidentemente, tinham uma grande ternura pela professora Amazília. Eles, ao invés de ir para a escola diretamente, eles iam para a casa dela. E lá, então, se formava uma procissão em direção à escola. Naquele tempo, inicialmente, era, como já falei, no Grupo Escoteiro Iguaçu, hoje o Grupo Escoteiro Iguaçu. Com a divisão dos estados, ela voltou e passou a lecionar, evidentemente, no Grupo Professor Serapião em União da Vitória. Também durante anos e anos e depois na escola complementar. Então, a União da Vitória, naqueles tempos, tinha uma estrutura educacional acima da média nacional, pode-se dizer isso. Inclusive, teve alguns que tiveram um grande destaque. É o caso do Guimarães, que foi, inclusive, vice-governador do estado, Osíris Stengel Guimarães, né? Ele foi, inclusive, vice-governador do estado
e também secretário dos transportes. Então foi graças a isso muitas pessoas tiveram condições de vencer na vida naqueles tempos de extrema dificuldade, graças aos ensinamentos que receberam naquela ocasião por parte da minha avó, professora Masília. Enfrentou grandes dificuldades para criar os filhos. Além de tudo, naqueles tempos, os vencimentos dos professores vinham com muito atraso, de meses até. Então é lógico que isso ocasionava problemas também nessa área. Além disso, ela ainda recebia alguns alunos de Palmas que se hospedavam na casa dela e ela tinha que dar a mantença para esse pessoal, né? Então é evidente que as dificuldades que ela enfrentou foi muito, mas eu acredito que o que a embalava mais era o grande amor que ela tinha pela educação. Ela se realizava completamente com isso, né? Tanto é a preocupação com aqueles alunos que não conseguiam acompanhar. Ela dava aulas particulares, sem custos, né? Inclusive à noite, etc. Então ela se dedicou extremamente e também se dedicou, evidentemente, à educação dos filhos. O nome foi dado um ano depois pelo então prefeito Astolfo Macedo, né? Um ano depois do falecimento dela, em dezembro de 39, ela faleceu ao final de 38. E, evidentemente, é um grande orgulho ter essa homenagem que foi feita a ela para nós, que somos os descendentes dela. Para nós todos, evidentemente, para meus irmãos, meus primos, é um grande orgulho ter essa distinção que foi conferida pela Municipalidade de Nova Vitória, reconhecendo o esforço, a dedicação, a sabedoria e a cultura que ela detinha e os conhecimentos que foram repassados aos seus alunos, que evidentemente deram condições para que o município crescesse, se desenvolvesse. E o próprio Estado reconheceu esse fato, considerando ela professora benemérita do Paraná. Tudo isso é muito importante para nós, todos nós, é motivo de orgulho para todos nós, os seus descendentes.